Eu recebi um vídeo compilado de algumas reuniões do Conselho de São Paulo, e a hora que eu terminei de assistir o vídeo, eu não sabia se eu chorava ou eu não sabia se eu dava risada. Confesso a vocês que eu entrei num parafuso, eu fiquei confuso, porque é tão triste, melancólico e cômico ao mesmo tempo que você não consegue ter uma definição para o que você está sentindo. Vocês devem ter recebido esse vídeo, em que mostram vários trechos da reunião. Uma coisa, assim, é uma coisa patética. É uma coisa patética. Infelizmente, a gente acaba tendo a comprovação a cada instante e a cada momento do tamanho do buraco que esses caras jogam o São Paulo Futebol Clube. E você sabe o que é mais terrível do que esse cenário? É o cenário do passador de pano conivente e que recebe benesses para bater palma para isso daí, para apoiar esse estado de coisas, né? Tem gente que já está utilizando lá da informação de que o São Paulo é um exemplo de organização para dizer e avalizar a administração sofrível do Casares. Repeti algumas vezes isso e vou repetir inúmeras vezes. Quando terminou a administração do Leco, e nós São Paulinos conversando, né, entre a gente, era muito comum a gente escutar o seguinte: não existe possibilidade de ser pior que o Leco. Fazer alguma coisa já vai significar ser melhor do que o Leco, porque o Leco nunca foi referência de administração. Pois bem, o presidente Casares conseguiu ser um Leco 2.0 com injeção eletrônica, né, com teto solar, roda de liga leve e cheio de chantilly por cima. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Veja bem, gente, eu não vou separar as coisas do São Paulo. Eu tenho uma maneira de ver e, obviamente, respeito e não tenho nada contra quem tem uma maneira diferente de pensar. No meu pacote São Paulo Futebol Clube, tá tudo. Tá o Flávio Marques lá falando da questão relativa ao balanço, o cara que mais conhece disso, que pelo menos eu conheço, profundo entendedor disso. Tá os meus irmãos combativos da mídia alternativa, que todo dia, né, batem naquela tecla em defesa da instituição, indignados com o que acontece com o São Paulo Futebol Clube. Tá a nossa história maravilhosa, gloriosa. Hoje mesmo eu publiquei uma foto do São Paulo Futebol Clube, campeão paulista 1970, né? Aquele time maravilhoso, com Gerson, com São Sérgio, com Terto, com Toninho Guerreiro, com Paraná, com Pablo Rusto Forlan, né? A gente viu o Forlan jogar. Eu tive a oportunidade de ver o Forlan jogar, pai do Diego Forlan, da seleção do Uruguai. Outro dia eu morri de rir com meu irmão, Fábio Camisa Pesada, que falou que, com relação ao Neves, que ele estava de saco cheio, ele nunca tinha visto um uruguaio de vidro. E foi a melhor coisa que eu escutei a respeito da contusão do Neves. Mas enfim, gente, esse pacote não dá para tirar uma coisa da... inclusive na foto vocês... Tem o Sebastião Palma lá na foto, hein, dentro do campo, hein? Eu registrei lá o Sebastião Palma, nosso querido irmão Palma, já estava lá dentro do campo, já acompanhando o time do São Paulo, campeão paulista de 70. Não tem como você desmembrar o São Paulo, né? Não tem como você entender apenas Cotia, entender apenas o elenco, entender apenas a administração, entender apenas o social e os conselheiros. Isso aí tem que estar no mesmo pacote. E o pacote fede, o pacote cheira mal demais para a vida do São Paulino e a gente teme muito pelo que vai acontecer aí no futuro próximo do São Paulo. Mas enquanto isso tem gente batendo palma, repito, por benesses ou por quê? Porque é raso e ignorante no pensamento. Se não aprofundar mais, vai afundar junto com o São Paulo. Igual o Rogério Ceni afundou junto com o Igor Gomes. Mas, Rony, aproveitando a deixa,
do nosso guerreiro, nosso batalhador, né? Igor Gomes, você viu ele destruindo o jogo pelo Atlético. Vocês estão vendo? Nós vamos escutar isso agora. Vai ter um monte de gente já falando do Igor Gomes. Que a torcida queima jogador. E não queima, Rony. Que a torcida queima jogador, que a culpa é da torcida, que não tem paciência com o guerreirinho, e um monte de coisa, né? O filhote de Pereba, que ficou um ano se arrastando no São Paulo, arrastando os braços no chão, como desenha o nosso querido Milton Trajano, ele não fez absolutamente nada no São Paulo. Eu vou abrir um parêntese aqui, eu comento às vezes com os amigos aqui, falo muito a respeito disso também. Eu coloco grande não, boa parte dessa falta de empenho, talvez não seja essa falta de produção do jogador, né? Porque empenho, meu Deus do céu, está em falta nas prateleiras do Morumbi. Então, assim, eu vou colocar parte dessa ausência de produção de alguns jogadores, eu estou falando exclusiva não, principalmente de jogadores que vêm da base, na conta do treinador. De não utilizar de maneira adequada o jogador, né? De não buscar o melhor potencial para as características do jogador. Uma das qualidades que tem um treinador de futebol é justamente potencializar aquilo que o jogador tem. Esse é o trabalho do treinador. Seja numa composição tática, seja melhorando o fundamento dele, vários aspectos, né? Então eu vou colocar na conta também, com relação ao Igor Gomes, aquilo que os treinadores não fizeram com ele, principalmente o Rogério Ceni. De tentar encontrar um melhor funcionamento. Veja bem, eu não estou responsabilizando o Rogério Ceni pela meleca que foi o Igor Gomes e nem isentando o Igor Gomes pela meleca que foi o Rogério Ceni com relação a ele. Eu estou tentando só apenas fazer um equilíbrio. Será que ele pode jogar mais bola do que ele jogou no São Paulo? Essa é uma interrogação que nós vamos saber só no futuro. O que não dá agora é para ficar batendo nessa tecla. Tá vendo? O Reinaldo tinha que estar no São Paulo. Tá vendo? Você acha melhor o Caio Paulista, olha? Então, aí você reclamava do Reinaldo. É isso que nós viramos. Vocês perceberam que nós estamos assim há algum tempo? Daqui a pouco vai ter gente com saudade do Pablo, com relação ao David e com relação ao Erisson. Vai ver que vai dar mesmo. Então é o seguinte, gente. Não dá para a gente ficar nesse sentido comparativo. O São Paulo, o jogador não rendeu no São Paulo. E não rendeu por quê? Porque tem problemas internos no São Paulo, porque o treinador de repente não soube utilizá-lo de maneira adequada, porque ele não estava bem preparado fisicamente, porque talvez ele não quisesse, talvez a gente não tivesse competência, porque ele não era cobrado e porque ele é pé de rato. Então, assim, nesse formato todo, você vai ter talvez a explicação para aquilo que foi o Igor Gomes do São Paulo, para aquilo que está sendo o Rodrigo Impostor no São Paulo e outras coisas mais, né? Então cabe ao treinador justamente fazer esse trabalho de melhor desempenho do atleta. De que maneira esse cara pode jogar melhor? Para mim, hein? Para mim, o leigo aqui, hein? Se eu fosse bom, era treinador de São Paulo. Né? Quer dizer, era treinador do Palmeiras hoje em dia, né? Se fosse bom, porque bom não está sendo treinador de São Paulo. Se você pegar a insistência de novo do Dorival, colocando lá, grudado na ponta direita o Araújo, por exemplo, você vai ver que tem erro aí, que tem problema, né? Então, assim, eu quero imaginar que o Araújo possa ser mais importante no meio. Como eu posso delirar também, alguns vão dizer, e como eu posso também imaginar ser possível, porque no tempo de vaca magra, meu irmão, você inventa, né? Você bota mais água no feijão, porque senão você não vai comer. Então, o que acontece? Por que não o Pablo Maia na lateral direita? Se eu tenho uma overdose de volantes, por que não o Pablo Maia na lateral direita? Né? Ah, Rony, mas você já tem 6 laterais. Eu sei, eu tenho 6 laterais que não valem um tornozelo do Cafu. Aí você fala, mas por que o Pablo Maia na lateral direita? Senhores, o Pablo Maia ele tem uma característica interessante de velocidade, ele tem um passe, ele sabe dividir uma bola, ele é novo, portanto tem fôlego para fazer o vai e vem. Existe uma série de coisas
que eu imagino que possam ser possíveis para o perfil do Maia, diante da carência da lateral direita e do excesso de jogador para a volância, que inclusive exige dele na volância muito mais bola do que de repente aquilo que ele tem nesse momento. Mas na lateral direita, ele vai dar um passeio nos caras que tem ali. Isso daí é um absurdo, eu estou inventando? Talvez. Eu só vou lembrar aos senhores que o Cafu era volante e terminou como lateral direito, um dos maiores do planeta em todos os tempos. O Belletti começou como volante, virou um lateral, campeão com a seleção, campeão com o Barcelona, enfim. O Jean, vocês lembram do Jean? Volantinho do São Paulo, que foi para a lateral direita. Eu estou dizendo que é uma coisa possível. E diante do cenário que você enxerga, eu preferia, por exemplo, Luan Neves, Luan Jegson, Neves Jegson. Aí você monta do jeito que você quer na tua volância. Mas aí eu vou pôr o Maia ali, porque as pereba que eu tenho ali na lateral direita, nenhum vai jogar bola. Eu só estou dizendo isso para ilustrar um pouquinho essa situação do Gomes. Mas, Rony, você quer o Igor Gomes de lateral? Não, eu não quero o Igor Gomes de lateral direito. Eu estou falando de repente, o treinador ter a capacidade de utilizar melhor o jogador. É nesse sentido que eu tenho falado. Né? E fica uma dica aí de graça para Dorival Júnior, né? Que você não seja eternamente Júnior, né, Dorival? Para, de repente, repensar o time do São Paulo e remontar o time do São Paulo nesses treinamentos que são feitos dentro do avião, né? Porque não tem tempo para treinar. Legal? Gente, sábado, hein? 15 horas, Malacos Bar, Vila Ema. Tá lá no Instagram o endereço. Tem um encontro lá, nossa resenha, hein? Todos nós, vocês estão convidados, torcedores, amigos, irmãos, são paulinos. Vai ter jogador lá, vai ter torresmo do Leandro. Vai ser um encontro muito gostoso para a gente fazer resenha e falar principalmente dos bons tempos do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? É isso daí. Contamos com vocês nesse evento e nesse encontro. Falando mais das coisas do São Paulo aí durante o dia. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto e grande abraço.